Doutor Ricardo Sobier Dias, vamos agora falar de Covid. Em que ponto nós estamos dessa pandemia, se é que podemos continuar chamando de pandemia Covid-19? A gente teve uma surpresa muito grande há pouco tempo atrás, na hora que esse vírus novo se expandiu de uma forma muito rápida para a nossa população, que não tinha preparo nenhum para lidar com um vírus que fosse tão grave e tão mortal. O que aconteceu é que esse vírus se disseminou para o mundo inteiro, ele foi mudando aos poucos, depois ele voltou para o animal, voltou de novo para o ser humano e causou essa nova epidemia, que é por esse vírus novo que a gente chama de Ômicron, que de novo começou a infectar uma quantidade grande de pessoas, mas agora a gente um pouco mais preparado, porque o vírus era um pouquinho mais tênue e também porque a gente já tinha vacina e já estava aprendendo a lidar com esse vírus. A gente passa agora por uma fase onde esse vírus continua ameaçando as pessoas, ele continua sendo muito transmissível, mas com uma mortalidade menor. Porque a gente está lidando com um vírus que está evoluindo para ficar menos mortífero. E a gente também já tem uma quantidade de vacinação muito grande na maior parte das pessoas. De qualquer forma, continua não sendo uma boa ideia adquirir esse vírus. Porque o que a gente percebe é que as pessoas que pegam Covid têm alguma chance de ter aquilo que a gente chama de Covid longa, que é manutenção de alguns sintomas que podem interferir muito na nossa vida. E esses sintomas podem ser para o cérebro da pessoa, para o coração, para o pulmão, para os hormônios. E isso daí é uma coisa que a gente ainda vai entender e a gente precisa saber como lidar. A gente não sabe, por exemplo, se essas infecções mais leves podem levar a Covid longa e causar alguma sequela em longo prazo nas pessoas. O que aconteceu é que esse vírus diminuiu a expectativa de vida do ser humano, porque num primeiro momento ele levou as pessoas que tinham mais idade e agora ele deixa uma quantidade muito grande de pessoas que podem ter algum problema, alguma sequela, que pode interferir em longo prazo com a vida dessas pessoas. E a gente não sabe, num futuro próximo, o quão ameaçador continua sendo esse vírus. Mas a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu que a gente tem que confiar na ciência, que a gente tem que desenvolver mecanismos para a proteção da gente, que a gente precisa desenvolver o que existe de mais eficaz para controlar a doença transmissível, que é a vacina. Nenhuma doença transmissível até hoje foi erradicada ou controlada sem o uso de uma vacina. E a gente aprendeu que a mesma coisa se aplicou à Covid. E a gente aprendeu também que a gente precisa desenvolver mais medicamentos e a gente precisa ser mais esperto do que o que acontece na natureza, para a gente ter estratégias para proteger a espécie humana. Foi um grande aprendizado, um aprendizado muito sofrido, principalmente para a classe de pessoas que lida com saúde, a classe médica, os biomédicos, os cientistas. Veio com muito sofrimento lidar no dia a dia com isso daí, mas de uma certa forma a gente está conseguindo avançar, aprender e ter sucesso e até se preparar para as novas pandemias que podem acontecer na espécie humana. A gente vai ter uma sorte, talvez, de ter visto aparecer uma pandemia, ter sofrido muito com ela e eventualmente ter eliminado ela de forma completa, se a gente conseguir fazer com que o nosso desejo seja uma realidade.